E agora nós vamos começar a falar de um assunto muito importante, que é a parte de predicação dos verbos, tá? Então, olha só, a gente tem o verbo, e o verbo, ele pode ser transitivo, intransitivo ou verbo de ligação, tá? E como que a gente vai saber qual que ele é? Se ele é transitivo, intransitivo, de ligação. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que o mesmo verbo, ele pode ser transitivo ou intransitivo, ou de ligação, dependendo do contexto, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que você tem que observar. Você sempre tem que entender ali o contexto da sua oração para você definir o tipo de verbo que é, tá bom? Mas eu vou explicar aqui da melhor forma para você conseguir diferenciar esses verbos. Olha só. Quando a gente tem lá a nossa oração, temos o sujeito, aí chegou no verbo, tipo, ela gosta. Gostar é um verbo, né? Sempre a gente vai partir da seguinte análise. Então, olha só, vamos pensar o seguinte: a gente tem um verbo, tá? Quando a gente não precisar de pergunta, ou quando a pergunta que vier do verbo for onde, quando, como e quão, ele vai ser intransitivo, tá? O verbo, quando a gente precisar perguntar, quando ele precisar de pergunta, ele vai ser um verbo transitivo, tá bom? E essa pergunta, ela sempre tem que ser quem ou o quê. Então, sempre, ó, verbo transitivo, quem ou o quê. E verbo transitivo, então, verbo transitivo, ele é sempre a gente vai perguntar quem ou o quê, tá? Então, olha só para entender. Eu chego e falo assim, ó, ela chegou. Cheguei para você e falei assim, ela chegou. Ou cheguei para minha mãe chegou. Cheguei para você e falei, minha mãe chegou. Se eu falar minha mãe chegou, você entendeu? Entendeu? Precisa perguntar mais alguma coisa? Não precisa? Então, não precisa de pergunta. Então, ó, minha mãe, quer ver? Vou dar um zoom aqui. Vamos lá, por exemplo. Minha mãe. É muito fininha essa letra, né? Calma aí. Minha mãe chegou. Eu chego pra você e falo, minha mãe chegou. Você vai entender? Vai. Precisa fazer mais alguma pergunta? Não precisa, tá? Mas você pode fazer uma pergunta se você quiser? Pode. Você pode chegar assim, ah, legal, ela chegou quando? Quando ela chegou? Então, ó, não precisa de pergunta, que eu consigo entender sem a pergunta. Só que, se for fazer uma pergunta, a pergunta vai ser quando, como, onde, certo? Então, a pergunta, ela sempre vai te mandar para um advérbio. Então, minha mãe chegou, então a gente vai ter uma pergunta que é quando, onde, como, quão, e a resposta dessa pergunta vai ser sempre um advérbio. Então, aqui, ó, minha mãe chegou ontem. Minha mãe chegou quando? Ontem. Ontem, advérbio, tá? No caso, é um advérbio, só que na análise sintática, como que chama? Adjunto adverbial, tá? Então, minha mãe, sujeito, chegou, verbo, ontem, adjunto adverbial. Então, chegou é um verbo que intransitivo, porque você não precisa de pergunta, tá? E se você quiser, você pode fazer uma pergunta, só que a resposta sempre vai ser um adjunto adverbial, tá bom? Então, vou dar outro exemplo. Eu acordei. Eu acordei. Você entende o que eu tô falando? Sim, entende. Só que você pode perguntar, acordou quando? Acordou como? Eu acordei 11 horas. 11 horas. 11 horas, adjunto adverbial. Então, acordei, um verbo intransitivo, porque ele não precisa de pergunta. Quando eu falo, e se tiver que fazer alguma pergunta, a resposta sempre vai ser um adjunto adverbial. Sempre vai ser um advérbio, ok? Agora, o verbo transitivo, a gente precisa perguntar. Se eu chegar pra você e falar assim, ó, eu amo. Cheguei pra você e falei, eu amo. O que você vai... Você vai entender o que eu tô falando? Eu amo. O que você vai perguntar pra mim? Ama o quê? Ama quem? Então, tá vendo que o verbo amar, ele precisa de pergunta? Você precisa perguntar quem ou o quê? Então, quando a gente tiver que perguntar quem ou o quê, a resposta vai ser um objeto, tá? Então, a resposta vai ser um objeto. Agora, esse objeto, ele vai ser direto ou ele vai ser indireto? Depende. Se precisar de preposição, se a pergunta for o que ou quem, ele vai ser um objeto direto.
Se a pergunta for a preposição mais o que, a preposição mais quem, ele vai ser o objeto indireto. Então, eu amo. Eu amo quem? Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama alguma coisa. Então, eu amo você. Você é um objeto direto, porque não tem nada aqui ó, entre o amo e o você, não tem preposição, né? Então, amo, objeto, é um verbo transitivo. Ó, amo é um verbo transitivo, porque ele precisa de pergunta, e ele é direto, porque ele não tem preposição, e eu é o sujeito. Agora, se eu falar, eu gosto. Eu gosto. Na hora que eu falo, eu gosto. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não. O que você vai perguntar pra mim? Gosta de quê? Ó, você gosta de quê? Você gosta de quem? Eu gosto de pastel. Ó, eu gosto de alguma coisa, de preposição, de pastel, objeto indireto, porque entre o verbo e o objeto a gente tem uma preposição. Então, o verbo ele não transita diretamente entre o verbo e o objeto. A gente precisa de uma preposição ali no meio, tá? Então, quando a pergunta for quem ou o que, verbo transitivo direto. Quando a pergunta for preposição mais quem, preposição mais o que, verbo transitivo indireto. Por exemplo, com quem, de quem, a quem, sobre quem. Tipo assim, eu falei sobre você. Então, ó, eu falei sobre nós. Falei, falar sobre. Falei sobre quem? Sobre o quê? Sobre nós, ok? Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto, porque a gente tem aqui a preposição. Então, VTI, objeto indireto, ok? Gosto, VTI também. No verbo transitivo, a gente também pode ter o direto e indireto, tá? Quando a gente tem os dois objetos. Por exemplo, eu enviei. Enviei o quê? As cartas. A quem? A ele. Ó, envia alguma coisa a alguém. Então, as cartas, objeto direto, a ele, objeto indireto. Enviei, verbo transitivo direto e indireto, ok? Então, essa é a diferença. Depois a gente vai fazer exercícios ainda para fixar esse conteúdo, tá? Mas espero que tenha ficado claro. Então, basicamente, quando a gente tiver uma pergunta, onde, quando, como e quão, a resposta vai ser um advérbio, ou, no caso, um adjunto adverbial. Quando a gente tiver a pergunta quem ou o que, a resposta vai ser um objeto, que é o objeto direto ou indireto, tá? Então é isso. E aí vamos pro próximo agora. O verbo de ligação. O verbo de ligação é basicamente, como eu disse, ele vai indicar um estado ou uma mudança de estado. E aí ele vai ser sempre quando a gente tiver o atributo do sujeito. Então a gente tem um sujeito ali, né? E aí depois, ó, a gente tem o sujeito e tem o verbo. Depois do verbo, a gente tem uma característica do sujeito, um atributo do sujeito. É como se, tipo assim, ó, a gente tem o sujeito e tem o verbo. O que tá depois do verbo, ele tá caracterizando o sujeito. Ele é tipo como se ele funcionasse como um adjetivo. Aí a gente vai ter o verbo de ligação, tá? Então, é um sujeito, mais o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito, que nada mais é do que o atributo, que nada mais é do que como se fosse um adjetivo, né? Ele caracteriza o sujeito, tá? Normalmente indica um estado ou mudança de estado. Os verbos de ligação mais comuns são ser, estar, tornar, permanecer, virar, ficar. Tem casos que um verbo nocional, um verbo comum, pode se transformar em um verbo de ligação, tá? E a gente vai ver todos esses exemplos nas próximas aulas. Então, continua acompanhando o curso aqui. Se você tiver alguma dúvida em relação às aulas, né, a essa aula ou a qualquer outra aula, você também pode comentar aí embaixo, tá? Deixar sua dúvida que eu respondo. Então, a gente se vê na próxima aula.